Bem-vindos à Lusac TV. Bem-vindos, fique desse lado na próxima hora. Hoje é segunda-feira e já sabe que tem a nossa programação. O que é que temos no programa, Daniel? Vamos ter o ponto de vista de Carlos de Jesus, todas as semanas com a sua opinião, e é sempre muito bem-vinda. Quanto mais, melhor. Claro. Não é? Temos que saber várias opiniões. Vamos também ver uma reportagem com o presidente da Liga dos Combatentes da Guerra, que esteve em Laval para fazer o descerrar da placa evocativa dos 100 anos da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e a entrevista com Marco Ramos, jogador de futebol português que jogou em França e que está de passagem agora no Canadá. E eu vou entrevistar Manuel Cabral, maratonista de Montreal, e também temos a cápsula médica com o Dr. Gregório Zlotnick. Uma participação da Ludmila muito santé e desporto, com a cápsula médica, com a maratona. Vais correr? Vou correr. Bom, nós também vamos correr a fazer o programa. Fique desse lado, não corra. Tranquilo, vai ver a nossa emissão de hoje. Até já. A Lusac TV hoje está no Centro Comunitário Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para o descerrar da placa evocativa da Primeira Guerra Mundial. Fique connosco para ver a reportagem. O que nós pretendemos é que quantas mais pessoas, quantos mais antigos combatentes se juntem a nós, melhor será, porque há boas regalias. Os combatentes, não necessariamente aqui, mas em Portugal, nós temos excelentes regalias de ser membros da Liga dos Combatentes. Uma delas, e que toca em quase toda a gente, temos um cartão que nos dá descontos na gasolina de 6 e 7 cêntimos por litro em gasolina para os automóveis. Portanto, isso quase toda a gente tem automóvel. Temos serviços médicos, temos restaurantes, temos acomodações por todo o país espalhadas que podem ser utilizadas. E temos acesso a museus, temos acesso ao casão militar, ao supermercado militar, etc. Portanto, há uma série de vantagens que o ser membro da Liga. Entretanto, aqui nós fazemos alguns encontros, como estamos a fazer agora, e em novembro, no 1º de novembro, teremos a inauguração oficial do nosso monumento, na presença de todos dos nossos membros que estejam cá e outras pessoas que se queiram juntar a nós. Seguir-se-á, às 5 horas é a inauguração, às 6 é uma missa por alma de todos os combatentes caídos. E às 7 horas será um convívio dentro do salão, e às 7h30, exatamente às 7h30, a sopa está na mesa. De maneira que todos quantos queiram efetivamente juntar-se a nós, se for aqui em Laval, na igreja, o padre está ao corrente e sabe que nós vamos lá estar todos os domingos ao final das missas para vender bilhetes. Em Montreal podem contactar o Francisco Salvador, 363-3167, 363-3167, que também está equipado com bilhetes para quem queira comprar. Portanto, quantos mais aparecerem, melhor. Vamos fazer uma festa muito grande e teremos também várias individualidades que estarão connosco, tanto de Portugal como daqui, e portanto, promete. Portanto, o que eu posso deixar como mensagem é, efetivamente, juntem-se, e aqueles que foram antigos combatentes, e mesmo que não tenham sido antigos combatentes, mas que apreciem realmente o trabalho que foi feito e o sacrifício de tanta gente que teve no ultramar, que se juntem a nós, porque nós precisamos deles. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui, estar em Laval. Eu tenho acompanhado de muito perto a evolução e a atitude dos combatentes residentes no Canadá, e mais uma vez em Montreal e no Quebec ficou evidenciado o significado da vida e dos valores que os combatentes que entretanto saíram das suas terras de origem e vieram até ao Canadá, o significado que atribuem à vida e ao serviço que prestaram a Portugal numa altura difícil, numa altura em que alguém lhes colocou uma arma nas mãos e os mandou combater. Claro que não fizeram com prazer, ninguém combate por prazer, mas a missão nessa altura obrigava a isso. Ter vindo aqui ao Canadá e a Montreal, particularmente, a segunda vez, apresenta para mim também o voltar a conviver com camaradas que estiveram comigo por África e com os quais eu tenho um relacionamento de grande proximidade e de grande amizade. Aliás, entre os combatentes, se repararem,
a amizade é mais forte do que normalmente entre a maioria dos grupos. E isso vê-se, por exemplo, em Portugal, quando se fazem anualmente centenas de convívios por todo o país, onde comparecem todos os combatentes, alguns deles com sérias dificuldades físicas, mas estão e convivem com os seus amigos, com os seus camaradas, lembrando o bom, naturalmente, e revivendo parte do mal, numa espécie que nós chamamos de catarse do sofrimento que tiveram e que, entretanto, funciona como um alívio para o seu sofrimento e para a sua dor, porque há muitos, infelizmente, ficaram com marcas pelo facto de terem estado. Quem vai à guerra não volta o mesmo. E eles também não voltaram os mesmos. Portanto, para mim é uma honra e um privilégio estar aqui como secretário-geral da Liga dos Combatentes e com o meu presidente numa cerimónia desta natureza. Estou em Montreal pela segunda vez. Visitei Montreal há 2 anos, numa viagem que tem por finalidade integrar os 3 núcleos que temos no Canadá, um em Winnipeg, um em Montreal e o outro em Toronto, numa evocação, numa cerimónia ao nível nacional, referente à evocação do centenário do início da Grande Guerra. O país e o governo entendeu fazer uma homenagem, portanto, evocar a memória daqueles que caíram nessa guerra, e colocar uma placa em todos os monumentos erguidos no país e no estrangeiro, marcando essa efeméride. Assim, aqui no Canadá, nós vamos colocar 3 placas. Uma já coloquei em Winnipeg, numa cerimónia muito significativa. Hoje aqui em Montreal, igualmente no monumento que vai ser inaugurado no próximo dia 1 de novembro, colocamos uma placa significativa e vamos agora, dentro de 2 dias, a Toronto, onde faremos o mesmo no monumento ali existente. É uma marca significativa, simples, mas simbólica, em que fazemos em todo o país, num momento envolvendo o Governo e a Presidência da República, transmitindo às gerações novas que nós não esquecemos o sacrifício que fizemos quando é necessário fazê-los em defesa da liberdade, da justiça e do bem-estar e, portanto, numa demonstração de que aquilo que aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Grande Guerra, que não vale a pena fazer a terceira. E, portanto, no momento em que hoje o mundo se excita e começa a viver ambiências que são terríveis, é importante nós marcarmos e pararmos um pouco para pensar e demonstrar que não vale a pena voltar a fazer aquilo que fizemos numa grande guerra, numa segunda grande guerra e, portanto, repetirmos coisas que são absolutamente terríficas. Esse é o significado desta cerimónia e da vinda aqui da Liga dos Combatentes, que é uma instituição que nasceu com a Primeira Grande Guerra, uma instituição patriótica e humanitária e, portanto, preserva os valores, defende os valores, promove os valores e, por outro lado, pratica a solidariedade para com os combatentes que um dia tiveram que pegarem armas para defender o seu país ou o seu povo em situações difíceis e que apoiamos quer socialmente, quer no âmbito da saúde. Portanto, somos uma missão patriótica, a missão humanitária, estamos espalhados em 106 núcleos no país e no estrangeiro. Temos vários programas estruturantes, quer para proteção da terceira idade, quer para dignificação das campas daqueles que estão caídos no mundo inteiro. Estamos agora em África, estivemos em Moçambique e na Guiné. Espero que dentro em pouco iremos para Angola para dignificar as campas daqueles que estão espalhados pelas florestas, por capins que caíram e se encontram em situações de menos dignidade. Temos programas de saúde com centros de apoio médico, psicológico e social espalhados pelo país para apoio dos combatentes. Temos um programa que chamamos Passagem do Testemunho, porque nós recebemos a nossa instituição dos elementos que fizeram a Grande Guerra, nós que fizemos a chamada Guerra do Ultramar, estamos passando agora e estamos a efetivar isso aos combatentes que estão e já fizeram o Bósnia, o Kosovo, o Afeganistão, o Iraque, estivemos na Somália, tivemos, portanto, combatentes nas novas missões de paz e humanitárias e que pertencem já à nossa instituição, sempre com estes 2 grandes objetivos, 2 grandes pernas para andar, 2 braços para trabalhar, os valores, o outro a solidariedade.
Quer queiramos, quer não queiramos, tenho que voltar a falar do Parti Québécois e do seu chefe potencial, Pierre-Carl Pelado. Poderão pensar que ando obcecado com este partido, o que é um contrassenso, na medida em que já o disse e escrevi que acho que o partido está em vias de dissolução ou, neste momento, está a um campo de ruínas, como teria dito o Sr. Jacques Parizeau, que foi um dos chefes mais carismáticos que o partido já teve até hoje. Mas, na verdade, até nem é tanto sobre o Pierre-Carl Pelado e o Partido Québécois que quero fazer incidir a minha opinião crítica de hoje. Refiro-me, sobretudo, à maneira inaceitável, absolutamente complacente, com que os jornalistas da Rádio Canadá têm tratado do assunto. É um facto que a situação em que se encontra o Sr. Pierre-Carl Pelado, PKP para os íntimos, é uma situação de conflito de interesses. Embora certos jornalistas continuem a dizer que é aparência de conflito de interesses. Porque nós sabemos que ele, como proprietário maioritário, tem 72% de direito de voto na Quebecor. Quebecor, que por sua vez domina 40% do mercado da informação no Quebec, jornais, revistas, televisão. É natural que ele, no seu lugar de deputado, e os seus jornais, com a sua função crítica, como se costuma dizer, estejam em conflito. Podem dizer, ele jurou por tudo e por todos, que não se haveria de meter na linha, na conduta editorial dos seus jornais. Mas, entre vocês e mim, sabemos todos que qualquer jornalista que queira fazer uma crítica objetiva, mas dura, sobre o Sr. Pierre-Carl Pelado, sabe, eu sou o patrão, ele vai abster-se. Porque, como se costuma dizer, ninguém morde a mão que o alimenta. Portanto, vai haver, quer queiramos, quer não queiramos, uma autocrítica. Mas, na verdade, até nem é só no campo da informação que está em causa este aspecto de conflito de interesses. Reparem, há dias foi posta à venda uma empresa quebequense, Global Vision, de multimédia, que para a qual apareceram dois compradores. Um comprador americano, Clear Lake Capital, e um outro comprador, a Quebecor, a tal companhia do Sr. Pierre-Carl Pelado. Ora, acontece que quando o Ministro da Economia fez os estudos em comissão parlamentar sobre os créditos económicos a serem autorizados do seu Ministério, foi o Sr. Pierre-Carl Pelado, ele próprio, que levantou a questão da venda da Global Vision e perguntou ao Sr. Ministro se achava normal que uma companhia tão importante como aquela fosse para fora do Quebec, saísse fora do controle económico do Quebec. Ora, há um artigo de lei do Código de Deontologia da Assembleia Nacional que estipula claramente que nenhum deputado pode participar numa discussão que diga diretamente respeito aos seus interesses pessoais e financeiros. Quer dizer que ele, segundo esse código, devia, para já, declarar-se dizendo que ele tinha interesses pessoais na venda ou na compra dessa companhia, de um lado, e por outro lado, devia abster-se de participar na discussão e o código diz mesmo que ele não podia votar e devia abandonar a sessão. Ora, ele não fez nada disso. Foi ele próprio que puxou o assunto à mesa para falar dos seus próprios interesses em Assembleia numa comissão parlamentar. Isto é grave. Isto vai contra o Código de Deontologia. Bom, como se isso já não bastasse, apareceu a notícia também de que ele já tinha pessoalmente telefonado para um alto representante da agência Investissement Québec a solicitar que fosse dada prioridade, que fosse dada preferência à aquisição de Global Vision por parte da Quebecor. Ele, como deputado, isto também está dito que é ilegal fazer. Um deputado não pode, de maneira alguma,
exercer influências sobre o aparelho de Estado para seu benefício próprio. Ora, isto, apesar de certos jornalistas dizerem que isto é uma aparência de conflito, isto não é aparência nenhuma, isto é evidente. E já não estamos a falar da parte editorial dos seus jornais. Estamos a falar dos seus interesses económicos, pura e simplesmente. Ora, o meu ponto de vista vai incidir sobre a forma como os jornalistas, ou certos jornalistas, da Rádio Canadá têm tratado este assunto. Provavelmente devem estar ao corrente que, aqui há 2 semanas, o presidente, o diretor-geral da CAC, o Sr. François Legault, tinha apresentado, a partir da oposição, tinha apresentado uma moção na Assembleia Nacional do Quebec para interdir aos deputados que fossem proprietários de empresas de imprensa. Exatamente para evitar o tal conflito de interesses entre o poder legislativo, o poder político e aquilo que se chama o quarto poder, que é a informação, que é a imprensa. A jornalista do programa da manhã, Marie-France Bazot, da Rádio Canadá, entrevistou o Sr. Legault e, em vez de tocar no fundo da questão, ou seja, esta relação dúbia que pode existir entre a imprensa e o poder político, não. Atacou o problema pela rama, foi buscar, porque o projeto, a moção apresentada pelo Sr. Legault, dizia que nem os deputados, nem os seus familiares próximos, portanto, a mulher ou os filhos. Então ela agarrou-se nesse aspecto e disse: então o senhor quer impedir que a Madame Snyder, que é companheira do Sr. Pierre Carpedot, agora apareça na televisão porque isso entra em conflito de interesses? Então você quer impedir, outra pergunta que ela fez, que outros financeiros, capitalistas, empresários, se lancem em política porque entram sempre em conflito de interesse? Quer dizer, confundir uma empresa de informação com uma empresa de asfalto, por exemplo. Ora, o que é que ela esteve a fazer? Ela esteve a pôr água na fervura, a tentar desviar a atenção dos ouvintes para assuntos de rama de lana caprina e não para o fundo da questão, que é realmente o conflito de interesses que existe. Dias depois, uma troca de opiniões entre 3 dos principais comentadores políticos da Rádio Canadá, também da Rádio Canadá, do programa do meio-dia, Pas de Midi Sans Info, era o correspondente parlamentar em Quebec, era o animador do programa da tarde, das 3 às 6, e era o animador do meio-dia, os quais estavam de acordo que sim, que havia uma questão de fundo importante, que era realmente o problema da aparência de conflito de interesses que existe, mas que, e aí puseram a tónica toda, que o que se tratava era de uma disputa política entre o Partido Liberal e o Partido do Quebec, o Partido Québécois, para impedir que o Sr. PKP assumisse a liderança do partido, de um lado, e do outro lado era para distrair a população em relação às medidas pouco populares que estão a ser tomadas neste âmbito da austeridade do Partido Liberal. Quer dizer, assumiram à boca pequena de que realmente havia um conflito e depois espalharam-se completamente sobre os jogos partidários que explicavam estas saídas em cena. Quer dizer, estes jornalistas da Rádio Canadá não estão a fazer, senão, mais uma vez, o jogo muito pouco subtil de favorecer o Partido Québécois. Aliás, a maior parte dos ouvintes que telefonam e que deixam comentários são quase todos que andam à volta do Partido Québécois. O que é normal, porque eles falam para um grupo de ouvintes muito específico. Eles esqueceram-se completamente do qual foi o resultado das eleições de abril passado, em que a grande maioria da população votou contra o Partido Québécois. O que não admira, portanto, que a grande maioria dos ouvintes não ouve a Rádio Canadá. E que também explica, de certo modo, que quando o governo conservador cortou o orçamento da Rádio Canadá,
apesar de todo o barulho que eles fizeram, ninguém veio para a rua, ninguém simpatizou com a pouca sorte deles. A continuar deste modo, eu pergunto-me quando é que esses jornalistas vão sair da Rádio Canadá e passar para a TVA, que é realmente a estação mais indicada, porque é a estação do Sr. Pierre Carl Pelado. Em todo o caso, é este o meu ponto de vista. O meu convidado de hoje chama-se Marco Ramos, é português de nacionalidade, nasceu em França, jogou futebol durante muitos anos, praticamente toda a sua vida, em França, em Portugal, voltou à França e hoje está no Canadá para prestar provas ao Fúria de Ottawa. Marco, é um prazer encontrar-te aqui. É inevitável dizer que somos amigos já há muitos anos e, por ironia do destino, encontramos-nos aqui em Montreal. Sim, olá Daniel, obrigado pelo convite. De nada, é um prazer. Igualmente. Como é que surgiu este convite para vir ao Ottawa? É assim, apareceu um amigo meu que conheci no Mónaco, quando éramos mais pequenos, quando estava lá na escola de futebol, que pronto, ele também não seguiu a sua vida, vem aqui a morar e aqui há 2 meses atrás falámos um bocadinho e arranjou-me esse convite do Ottawa. E pronto, eu aceitei para viver uma nova experiência. Tu nasceste em França, com quantos anos é que começaste a jogar futebol? É assim, comecei num clube da minha cidade, onde nasci, aos 4 anos. Qual é a cidade onde nasceste? Levallois-Perret. Okay. É uma cidade ao lado de Paris. E depois... Começaste com 4 anos? 4 anos, num clube. E, depois... Mas porquê? Os teus pais, a influência do teu pai? Não, de ninguém. Também tive o exemplo do meu irmão, que também jogou um bocadinho, e sempre tive uma bola entre os pés, desde que comecei a andar, sempre com uma bola nos pés. Mas num clube foi aos 4 anos. Depois mudei aos 14 para o Mónaco, para a minha escola, lá chama-se Centre de Formation. Okay. É uma escola de... Pronto, um centro de formação, sim, de aprendizagem, de futebol, que fazia escola ao mesmo tempo. E pronto, lá assinei o meu primeiro contrato profissional aos 18 anos. Muito bem. Então assinaste o teu primeiro contrato no Mónaco. Sim. E quanto tempo é que tiveste no Mónaco? Assim, assinei um contrato de 2 anos lá, só que foi depois emprestado logo ao Créteil, é uma cidade ao lado de Paris, na 2ª divisão francesa. Correu bem, já comecei... Quanto tempo é que tiveste lá? 1 ano, foi emprestado 1 ano, joguei quase todos os jogos, foi uma boa experiência profissional, que assim já estava confrontado ao mundo profissional. Depois foi ao Châteauroux, também da 2ª divisão francesa, 1 ano também, e a partir daí é que começou mesmo, explodiu a minha carreira, vamos dizer assim. Que depois, com quantos anos? 21. Aos 21 anos? Sim, e depois foi mesmo aí que comecei a explodir. Assinei para o Lens, que era um clube da 1ª divisão francesa, muito conhecido em França. Fiquei lá 5 anos e aí posso dizer que foi aí que conheci muitas coisas. E que tiveste uma experiência mais ativa? Sim. Sempre como defesa esquerda? Sempre. Ainda até hoje, ainda estou... Muito bem. A certa altura da tua vida tiveste que optar por ser português. Sim. Como é que foi esse episódio da tua vida? Nasceste em França,
Com que idade é que tiveste que decidir e porquê? É assim, eu tinha dupla nacionalidade, francesa e portuguesa, e na altura que assinei o meu primeiro contrato profissional, tive um pedido para jogar nas camadas jovens da seleção portuguesa. Da seleção portuguesa. E aí é que tive que, não podia ir para a seleção portuguesa com a dupla Se não nacionalidade. fosses português. Pois, e foi aí que decidia pegar a nacionalidade. Então és um francês português. Vamos dizer isso assim. Mas sou Mas português. sentes-te mais português ou Não, mais francês? português. Tenho toda a família em Portugal, tenho tudo de português. Muito bem. Então, depois estiveste no Braga, Sim. no Sporting Clube de Braga, onde jogaste 2 anos, e a seguir, como é que foi essa experiência em Braga? Assim, não se passou muito bem, porque tive um bocadinho... Tinha tudo para estar bem, tinha lá a família, tinha tudo, Só que não me adaptei bem às exigências do futebol português, vamos dizer isso assim, porque... Há diferenças? Há diferenças, é mais diferenças táticas, os treinadores portugueses pedem coisas diferentes que tinha conhecido, e não adaptei muito bem a isso. Também E voltaste à França? E depois dessa experiência, que também não correu muito bem a nível profissional, mas foi uma boa experiência para mim. Aprendi muita coisa. Também foi um bocadinho um orgulho de estares a jogar numa equipa portuguesa. Sim, também gostei disso, porque também é o clube, porque em Portugal sou de Braga. Também isso, sim, foi um orgulho, e quando tive essa proposta do Braga não hesitei. Foi uma experiência interessante, porque nasceste em França, depois, quando foste jogar para Portugal, foste logo jogar para a cidade dos teus pais. Sim, e é pena que não correu tão bem como me esperava, mas foi uma experiência muito boa na mesma. Voltaste para a França e foste jogar para o Auxerre. Que tiveste lá estes 2 últimos anos. Sim, e aqui é que recomecei a jogar, passei bons momentos, conheci boas pessoas lá. Por acaso foi a minha segunda boa experiência mesmo no futebol, porque foi mesmo um clube que gostei muito das pessoas que estavam lá, e receberam-me muito bem, porque estava, como disse há um bocado, saí de uma experiência a nível profissional menos positiva, e correu tudo bem lá, e agradeço também a essas pessoas que me ajudaram lá. Tiveste este verão, portanto, 2 possibilidades. Uma foi para o Canadá e a outra foi para a China. Sim. Porquê é que optaste por Canadá? Porque acho que é um país que tem muitas igualdades com o continente europeu, e a China já era mais complicado, porque tem a língua, que lá não se fala inglês, não se fala nada, fala-se a língua deles. E isso tudo, e também porque tenho uma menina de 10 anos que está em França, essas coisas todas. Estás mais próximo, identificas-te mais com mais a equipe, sim, porque também uma pessoa que tem isso na vida tem que pensar, não pode ir sem pensar, e é por isso que eu optei mais por essa situação aqui no Canadá que da China. Já visitastes Montreal, qual é a tua primeira ideia, a tua primeira impressão? É uma cidade que eu gosto muito, tem muito, não sei como é que se diz. Diversificada. Sim, é isso, e é mesmo a imagem que, para mim, que me dá facilidades para me adaptar, é mesmo uma cidade que eu acho que posso gostar muito dessa cidade. Tu estás com que idade? 31. 31 anos. Um jogador pode jogar como profissional até que idade? Há uma idade limite? É assim, depende, mas para mim, espero que até aos 34, 35 o corpo vai aguentar. Há uma ideia de que, portanto, o jogador tem que ter uma boa preparação física, sem dúvida, mas fala-se muito da parte mental. É importante um jogador ter estabilidade emocional, afetiva? Qual é a tua opinião? Não tenho, porque eu lembro quando cheguei o primeiro dia no Mónaco, que tinha 14 anos, ainda era uma criança, e o treinador lá disse: vocês têm todos o talento para ser profissional, mas os únicos que vão conseguir é o que tem a cabeça muito forte. E eu nesse dia até disse: e tu és um homem de cabeça forte?
Tem caráter, tem, por acaso, por És enquanto, português. vamos dizer isso. Muito bem. Vamos dizer. Marco, para terminar, quais são as tuas expectativas agora aqui no Canadá? Portanto, estás, não quero ser abusivo de dizer quase no fim, mas terás mais 3, 4 anos de carreira, provavelmente. Pensas ficar aqui? Quais são as tuas expectativas? Estás contente? Sim, Como é que te sentes? Estou muito contente pelo convite de conhecer um novo continente, primeiramente, um país também, uma nova cultura, isso tudo. E também, pronto, o convite do Ottawa é um projeto muito interessante, porque é uma equipa nova, que começa agora a ser profissional e pronto, fazer parte desse projeto para mim seria um grande orgulho e é isso que também me fez muito decidir para tentar aqui a experiência. Muito bem. Estás numa fase de provas, estás com jogos, estás isso tudo. Sim, agora vamos aguardar que saibamos a resposta final e teremos todo o gosto em receber-te aqui como um jogador no Canadá. Ok, obrigado. Marco, muito obrigado. Voltamos-nos a ver em breve e continuação e bons jogos, não bons golos. Vais continuar na posição de defesa esquerda? É onde me safo melhor. Muito bem, vamos ver. Nós vamos estar atentos. Os nossos telespectadores da Lusac TV também estão sempre atentos aos nossos portugueses no Canadá. Fique connosco. Até já. Temos o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV Manuel Cabral, maratonista de Montreal. Boa noite, Manuel. Bem-vindos aos estúdios da Lusac TV. É maratonista já há muitos anos. Participou na Maratona de Montreal no dia 28 de setembro. Como é que aconteceu esse dia? Como é que enfrentou a maratona? Isso não é a minha primeira maratona. Já faço muitas maratonas e essa foi uma maratona especial. Porque sempre que acontece, quando eu faço uma maratona, todas as maratonas são sempre especiais. E a Montreal, para mim, é sempre uma maratona especial, porque eu estou perto de casa e tenho muitos familiares e tenho muitos amigos. Amigos que a gente cruza sempre nos treinos e tudo mais. Esta, para mim, eu gosto sempre de Montreal e a vez de estar presente sempre que eu puder. A Maratona de Montreal, no dia 28 de setembro, foram 42 quilómetros. Sim, 42 pontos. Como é que você consegue correr 42 quilómetros sem nunca parar? Bem, primeiramente, não se pode fazer uma maratona num dia para o outro. Temos que preparar 2, 3 meses, 4 meses. Treinar, tem que se treinar todos os dias, tem que se correr muitos quilómetros por semana. Temos que fazer 110, 120 quilómetros por semana. Por semana? 120 quilómetros por semana? Por semana. Durante 2, 3 meses. Isso é muito. Representa quantas horas, mais ou menos, sabe? Representa mais ou menos 6, 7 horas por semana. Hoje eu posso fazer 17, 18 km relax e no outro dia eu tenho que fazer, subir montanhas, descer montanhas 18, 20 km à hora? À hora. Sim. E mesmo aos 15 km à hora. E pronto, é terrenos difíceis. E há outros dias que eu tenho que fazer os intervalos. Os intervalos têm que ser... correr muito depressa. Correr muito depressa 1 km. E parar. Depois, de meio quilómetro, relax, depois continuar assim durante 55 minutos. Quando você diz relaxar, é andar ou é correr mais lentamente? Mais lentamente, ou você pode andar e você pode correr lentamente. Mas você tem de não deixar os batimentos de coração e a menos de 120 batimentos por hora. Você, quando chegar a 120, 110, você arranca outra vez, faz outra vez mais a gente chama isso esticões. Dá-se mais uns esticões e são 9 ou 10 vezes assim. E depois, ao fim de semana, chama-se o long run, longa distância. Portanto, daí corre mais quilómetros. Com mais quilómetros, a velocidade a menos. E temos que preparar o nosso corpo para a maratona. Temos que fazer mais ou menos 2 horas e meia a correr. Você faz treino no ginásio ou não? Não, nunca faço treino no ginásio. Eu corro sempre na rua. Mas há pessoas que fazem o treino no ginásio? Sim, há pessoas que fazem um cardio, trabalham com o cardio e trabalham muito com o abdômen e tudo mais.
Mas isso depende da pessoa. Cada pessoa tem a sua adaptação. Claro, cada pessoa tem o seu treino. O seu estilo de treino. E você tem um treinador ou treina por si mesmo? Treino sozinho, sigo os meus instintos. Isto não é a primeira vez que eu Pois faço. não. E na Maratona de Montreal, do 28 de setembro, chegou em que lugar? Bem, eu acabei em 39 posição e fiquei número 8 no meu grupo de age, mais ou menos quase 5.000 pessoas. Portanto, 39º sobre quantas pessoas? Mais ou menos 4.800 pessoas. É um bom lugar. Sim, Parabéns. Obrigado. E quantas maratonas já fez? O total? O total, sim. O total 17 maratonas. 17 maratonas. E, quer dizer, não correu só em Montreal, correu também noutras cidades. Corri em Boston, corri 4 vezes em Boston, corri a Ottawa 5 vezes, Montreal é uma Sexta vez? sexta vez. E não só essas provas, tem provas de 10 km, de meia-maratona, tem 5 km, tem muitas provas, não só essas. Quando você está a correr, alguma coisa que você pensa ou conta números ou algum truque que você tem? Sim. Quando é neste momento que a gente chama-se, que você antes de chegar ao muro, o muro da maratona, chama-se o muro da maratona, eu penso muita coisa positiva. Eu penso tudo o que aconteceu de bom da minha vida, o que é bom, como é que é dizer, de bom está acontecendo na altura. Quando estou correndo, estou alegre. Sim. Estou alegre, estou olhando para a paisagem, eu não estou pensando no cansaço, estou pensando na alegria que eu sinto. Portanto, a sua concentração é noutras coisas, em vez de estar concentrado na dor, não? Porque imagino que o corpo deve doer a um certo momento. Sim, o corpo de vez em quando dá-me umas pontadas, mas isso passa com o gosto que você tem e depois não é isto, é o ambiente. O ambiente que anda de roda você. As pessoas que estão ali para estão a encorajar, as pessoas que estão dando palmas, as pessoas, mesmo as crianças que quando a gente passa e bate palmas, isso motiva muito um corredor. Um corredor, mesmo que está cansado, os últimos 2, 3 quilómetros, ele vai buscar aquela força que não tem. Vai buscar dentro do cérebro. Sim. E o cérebro vai dizer assim, que vai-te mandar energia para o teu corpo para acabar o resto. Quando nós corremos 42 quilómetros, qual é a parte mais difícil? 2 quilómetros antes de chegar ao final? Não, a parte mais difícil, todo o corredor, é quando você chega entre os 32 e 33 quilómetros. 33 quilómetros? Sim, 32, 33 é que chama-se o muro da maratona. Esta parte é a mais difícil. É o que nós chamamos o muro. Muro. Chama-se muro. O muro da maratona. Chama-se a barreira que você vê. O seu corpo já não tem energia, já não tem aqueles, como é que se chama-se, carbonos que você precisa. O seu cérebro vai lá buscar a energia e vai dizer assim, não, temos que fazer isto, temos que acabar isto. E a força de vontade tem que dizer assim, não, vamos acabar. Mesmo que o teu corpo não quer, vamos tentar. A cabeça diz que sim. A cabeça diz que sim. Portanto, a cabeça é que manda o corpo. Isso. E é isto que dá força Portanto, participou nas maratonas de Boston já 4 vezes. Esteve presente na maratona de 2013. Como é que você viveu a maratona em Boston de 2013? Porque sabemos todos da tragédia que aconteceu. Normalmente, quando a gente faz uma maratona, a gente sabe que as pessoas estão ali para um prazer, para tudo mais. Coisa. E quando cheguei à linha da chegada, eu cheguei 1 hora antes de acontecer o acontecimento que aconteceu. E peguei na bandeira portuguesa, estava lá a bombejar, não sabia, estava lá. Portanto, você tinha posto a sua bandeira, a bandeira de Portugal, no sítio onde a bomba estava, onde arrebentou. Foi isto, e pronto. Depois eu peguei na bandeira, fui embora, acabei a linha, baixei a bandeira, beijei a bandeira e fui embora. Eu liguei à minha esposa e disse, escuta, já acabei a maratona, vou-me embora agora para a casa do meu irmão, que é mais ou menos 1 hora de Montreal, uma hora de Boston. E eu chego, desconectei o telefone, desconectei o rádio, não sabia de nada. E chego à Providência, onde o meu irmão, e vi o meu irmão na porta. Normalmente, naquela altura, ele estava a trabalhar ainda.
e vejo ele com a cara que qualquer coisa tivesse acontecido. Eu pensava que tivesse acontecido alguma coisa com a minha família, ou um acidente, ou alguma coisa. E ele diz-me, eu tentei ligar, mas não respondeste. Disse, não, está tudo desligado. O que é que aconteceu? Não sabes nada? Não, anda a ver. E quando eu subi o apartamento, eu vi aquelas imagens, fiquei chocado, mas fiquei... Eu digo cá comigo, já não quero fazer mais maratonas. Eu fiquei assim, eu pedi isso acontecer comigo. Mas afinal de contas, este ano voltou a Boston, Sim. participou novamente na maratona. Não teve medo? Em princípio, antes de ter escrito para Boston, para essa maratona este ano, eu disse, talvez eu não vou, mas eu disse, não, eu tenho que ver, eu tenho que ir, porque o meu destino não fica naquela hora. Se não acontecer agora, vai acontecer qualquer dia, mas uma pessoa não tem que ter medo, porque se tiver medo nunca vai sair de casa. Então, eu fui lá, mas a experiência foi diferente. Foi diferente. As pessoas muito chocadas, vi aquelas pessoas que tiveram os acidentes com as pernas cortadas. Foi duro, mensalmente foi duro e mentalmente foi duro. Tem várias medalhas. Sim. De Boston, Montreal, Ottawa. Eu tenho um pequeno desafio para si. Sim. Portanto, o desafio é você correr com todas as medalhas que você tem. Não as tem todas aqui. Não tem todas, não. Mas garanto que ele tem muitas. Portanto, o desafio é fazer, bem, não digo uma maratona, mas correr uns quilómetros com as medalhas, está bem? Sim. Agora? Não, numa outra vez. Sim, depois a gente fala. Não tem problema. Depois a gente fala. Isso. E eu talvez acompanhe. Talvez também pus um desafio para você. Lá. Para mim? Sim. Está bem. Mas para o ano você faça de mim maratona. Estou lá presente para fazer maratona e eu vou-te convidar. Não te esqueças. Estamos na televisão, é? Sim, é um desafio, portanto tem que fazer. Você tem que inscrever-se para novembro. Em novembro, está bem? Em novembro se inscreve, assim você está motivada para treinar-se bem, para ter uma prova, para correr, você precisa de uma competição. Assim você Está bem. Está convidada a participar desta prova. Está bem, então todos já sabem, vou participar na meia maratona do próximo ano. É um desafio. 2015. Em 2015. Rock and Roll, maratona Rock and Roll. Isso mesmo. Manuel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sim, é que desejo agradeço. Tudo de bem, muito sucesso e nós acabamos a entrevista aqui. Vamos fazer uma pequena pausa, mas voltamos. Ok. Senhores telespectadores, bem-vindos à Lusac TV. Como todos os meses, temos mais uma cápsula médica com o Dr. Gregório Zlotnik. Dr. Gregório Zlotnik, hoje, ao que me parece, vamos falar dos problemas da idade, o famoso síndrome do PDI. Os problemas da idade. O que é que me tem a dizer sobre os problemas mais comuns às pessoas idosas? Os problemas são muitos e estão agravados. Agravados por quê? Agravados por a perspectiva. As pessoas de idade não têm margem de tempo. Se você tem um problema qualquer aos 25, perder um ano, aos 25 anos da escola, mudanças, doenças. Mas quando está avançando na idade, entrando na terceira, começa um problema psicológico, da perspectiva. Se eu estou assim agora, isso não vai melhorar, porque os tecidos não são os mesmos. A depressão, eu falo em termos práticos, né? Você tiver uma pessoa na família com a certa idade, pequenas doenças, qual é a atitude a tomar? Tem que se dar à pessoa de idade uma perspectiva a meio e a curto termo. Quer dizer, amanhã vamos fazer isso, depois de amanhã, a semana que vem, evidentemente não podemos fazer um programa de aqui 10 anos, não. Claro. Mas poder oferecer a nossos familiares, que em geral são eles que nos implicam, né? um programa a curto termo. As saídas, o cinema,
as festas, as caminhadas. A dizer é que, segundo a sua perspectiva, uma boa parte da saúde, pelo menos mental, das pessoas idosas, é o seu relacionamento com os mais próximos, com a família mais próxima e portanto, a necessidade, se bem compreendi, de se estabelecer uma espécie de programa de atividades, pelo menos a curto prazo, porque não se pode realmente fazer grandes projetos de vida quando chega a uma certa idade. E o facto de não se poder fazer projeto de vida é isso que cria um certo stress, é isso? A importância do que eu estou lhe dizendo é difícil de apreciar, de valorizar. Por exemplo, vamos tomar um exemplo de João e Luís. João apareceu no caroço um nódulo e tem que fazer uma biópsia dia 15. Está preocupado e são 3 semanas até fazer, e nervoso, e tem um cancro, vou perder o cabelo e tudo isso. O Luís tem o dia 15 uma festa. E então que vai vir a Maria de Toronto, que vou ver as meninas, que eu vou sair, comprar roupa nova, vou cortar o cabelo. Dia 15, biópsia negativa, não tinha cancro. Tempestade de neve, não tinha festa. Nem um, nem outro. 0 e 0. Mas quem que passou 15 dias triste, nervoso e preocupado? E quem que passou 15 dias independentemente do resultado? Então, quando uma pessoa, você lhe oferece uma perspectiva, um programa, um plano, Se tudo é positivo? É positivo, já independentemente do resultado. Né? Exato. Isso tem muito interessante importância. essa perspectiva. Agora, a outra coisa que você tinha me falado é o dinheiro, os problemas de dinheiro. Pois, nós sabemos que, sobretudo, agora que se fala tanto nas pensões da reforma, que são baixíssimas, e por vezes nós falamos que uma grande parte da população mais pobre se encontra na terceira idade. Isso deve ser um fator extremamente negativo para, de um ponto de vista de saúde, não só de saúde financeira, mas de saúde do corpo. O positivo é que vivemos mais tempo. Né? A esperança de vida há 50 anos é 60 e poucos anos, calculando a mortalidade infantil, que vai na mesma, era 60 e pouco, depois passou a 70. Agora as mulheres passam dos 85, a esperança normal. Né? Quer dizer, há centenários como nunca tinha. Né? Pessoas de mais de 100 anos, para nós, há muitos anos, era uma coisa rara, raríssima. Agora, 100 anos e como nada. Então, quem fez os cálculos para a reforma, né? Eu vou reformar com 65, vou viver até os 75, e então quer dizer que tenho 10 anos para gozar da vida. Para gozar da vida e para usar o dinheiro que eu acumulei. Mas aparentemente isso está falhado. E uma coisa que eu gostaria de falar é o exercício físico. Porque geralmente as pessoas idosas são um bocado mais propensas a ficarem em casa, com medo do frio, as pantufas, o roupão, a televisão. E isso não contribui. Mas apesar dessa falta de atividade física, segundo as estatísticas, cada ano que passa nós ganhamos mais 3 meses de vida. Em cada ano passa 3 meses. Relativamente às estatísticas dos anos 60 até agora, quer dizer, a longevidade tem vindo a aumentar 3 meses todos os anos. Mas a realidade é que vivemos, e vivemos melhor. O problema é se adaptar a essa situação diferente. Estamos a falar há uns minutos com uma senhora que vai começar os estudos com 30 e poucos anos. Começar uns estudos novos. Ela tem uma formação paramédica e vai começar a medicina, e eu acho muito interessante, muito importante e muito bem. Mas queres ser um pouco mais explícito em termos das doenças habituais da terceira idade, aquelas que falou da história da biópsia, as pessoas ficam preocupadas? O cancro também agora já não é aterrador como antigamente. Antigamente agora, se dizia a doença que não se pronuncia. Entra no hospital com cancro e não sai de lá.
Agora não, agora já a próstata Era também terrível. terrível, agora controla-se bastante bem. O diagnóstico está ficando mais fácil, os tratamentos são melhores. Já SIDA se lembra de quando apareceu, me lembro de um programa com Carlos Querido que fizemos quando apareceu o SIDA e era impressionante. Agora controla-se muito bem, tem pessoas que estão em remissão de 5, 6, 7, 8 anos. Agora a ébola vai ser um desastre para a África, né? O que admiro é a coragem do pessoal médico que cuida dessa gente, sabendo... Quantos mortos? Médicos que morreram já? E apesar disso, isso ainda é mais, para mim, mais uma razão de causar uma admiração e uma grande simpatia pela classe médica capaz de enfrentar uma doença tão terrível como o ébola. Na África vai ser terrível, vai ser terrível. Bom, e com esta nota menos positiva, lamento. Esperemos que não nos toque tão cedo. Terminamos assim esta cápsula médica e voltaremos daqui a 2 semanas. Até já! E assim chegamos ao fim. É o momento mais triste da emoção. Vamos ter que os deixar. Ludmila, para a semana estamos de volta. Claro. Já sabe, todas as segundas-feiras às 21h, aqui na Lusac TV. Não se esqueça de ser nosso amigo no Facebook, Lusac TV. Seja nosso amigo, envie as suas opiniões, as suas críticas. Estamos deste lado para o ouvir. Não se esqueça também da telenovela Pai à Força, segunda, quarta e sexta-feira. Podem consultar o horário no jornal Lusopress e também o que é que temos no mês de novembro? Temos a nossa gala do primeiro aniversário da Lusac TV com muitas surpresas. A confirmação do Ministro das Finanças do Quebec, Carlos Leitão, que vai estar connosco, e também outras situações. Muitas surpresas. Faça já a sua reserva, pode enviar uma mensagem ao Lusopress ou então no Facebook. Envie a sua mensagem, reserve o seu lugar. Não se esqueça, é no dia 29 de novembro. Hoje ficamos por aqui. Até à próxima semana. Ludmila, boa semana. Obrigada para ti também. Tchau.